Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com o tema Saúde Integral. Convidamos para falar sobre esse assunto o Dr. Pedro Correia, que veio nos apresentar aqui sobre um treino de esforço. O Dr. Pedro Correia teve uma apresentação na alimentação, no Congresso de Alimentação Saudável, que teve aqui em Lisboa o mês passado. É isso, não é, Dr. Pedro? E também é fundador da Clínica de Esforço, é isso? Da Strength Clinic. A sua formação é em Educação Física e Desporto, também teve formação internacional nos Estados Unidos e Espanha, formação em Nutrição, e tem aqui um projeto muito interessante que eu tive o prazer de assistir pessoalmente no Congresso. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Apresente para nós, então, dentro do projeto que tem sobre o treino e o esforço relacionado com a saúde, como é que esse esforço vem ajudar a pessoa no seu processo mesmo de saúde física ou debilidade física, como nos apresentou no Congresso. A The Strength Clinic é um conceito de saúde e força destinado a melhorar a capacidade funcional de qualquer indivíduo, de qualquer idade e qualquer problema associado. E, obviamente, que para nós podermos melhorar a função de cada indivíduo, precisamos sempre de fazer uma avaliação do seu perfil de movimento, perceber quais são as suas limitações funcionais ou as suas limitações estruturais, para que possamos desenhar um programa adequado para essa pessoa. E, nesse sentido, é importante ter sempre tempo disponível para fazermos esse tipo de avaliação e desenharmos esse programa. Agora, não podemos apenas pensar no movimento, porque eu acredito que um ser humano equilibrado deve ser capaz de mover-se bem, mas também deve ser capaz de ser forte, porque nós precisamos, efetivamente, de fazer esforço físico diariamente, ou precisávamos, pelo menos se reportarmos aos nossos antepassados. Hoje em dia, efetivamente, aquilo que acontece é que esse esforço físico tem sido cada vez menor, porque nós conseguimos fazer a nossa vida apenas com um telemóvel na mão, não é? E com isso, obviamente, há consequências. Porque nós sabemos que a inatividade física, e isto são dados da Organização Mundial de Saúde, a inatividade física causa mais de 5 milhões de mortes por ano. E isto é comparável ao tabagismo e à obesidade. E esse mesmo relatório da Organização Mundial de Saúde diz que se essa inatividade física fosse diminuída em cerca de 10% ou mesmo 25%, podiam ser evitadas mais de 500 mil ou 1 milhão de mortes por ano. Isto significa que a inatividade física é um problema grave que temos hoje em dia. Mundial, ok? De dimensões astronómicas, se quisermos. E então, nesse sentido, é fundamental que as pessoas entendam a atividade física como algo fundamental ao nível genético. Os nossos genes desenvolveram-se através da atividade física, através desse esforço físico que os nossos antepassados fizeram. Nós, hoje em dia, cá está, o número de passos diminui consideravelmente por dia. O dispêndio energético que nós temos hoje em dia é muito menor que antigamente. E então é preciso que as pessoas realmente pensem como a atividade física é algo fundamental para a saúde. Só que, na minha opinião, a atividade física não é suficiente. Porque quando falamos da atividade física, não estamos a atentar à qualidade com que essa atividade é realizada. Daí a importância de perceber a qualidade de movimento associada, não é, à atividade que a pessoa está a fazer. E então, pensamos no dispêndio energético, sabemos que o dispêndio energético é fundamental, mas à custa de que movimentos? Quais são os movimentos? Quais são as posturas que a pessoa está a realizar? Porque provavelmente, se eu estiver a fazer jardinagem um dia inteiro, apesar de haver um dispêndio energético associado, provavelmente aquilo vai-me fazer mal ao longo do tempo, não é? E ao longo de várias horas naquela posição. E é preciso perceber o que é a atividade física, o que é o desporto, o que é o treino, o que é o exercício. São coisas diferentes. E quando falamos em treino, e há pouco eu estava a dizer que a atividade física não era suficiente, porque eu acredito que todas as pessoas devem treinar. E o treino é um processo. É um processo que implica uma avaliação, que implica monitorização e que implica
uma gestão das variáveis de treino. E nesse sentido, profissionais com esta formação é que serão as melhores pessoas para poder orientar as outras pessoas a melhorar a sua função. Cada pessoa vai ter, então, um treino que, para ela, é o adequado para o seu corpo físico, a sua função física, ou no caso de saúde. Sim, Eu, exatamente. na apresentação que o Pedro fez na alimentação saudável, apresentou lá alguns vídeos e tinham pessoas com doenças graves, não é? Certo. De coluna. Certo. E tiveram ali um bom resultado. E isso foi que me chamou a atenção, por exemplo, até aqui para essa entrevista. Então, tem que ser uma pessoa que vá fazer esse rastreio, essa avaliação sobre o que a pessoa tem, se for um caso de saúde, não é? Que aqui nós estamos entrando no lugar na saúde. Então, se a pessoa tem um problema de saúde, vai fazer uma avaliação, vai fazer um rastreio de que exercício é para aquela pessoa, especificamente. Precisamente. E vai ter um acompanhamento ao longo do tempo, de forma a pessoa a dar respostas àquele tipo de doença que se manifestou. Por exemplo, se for na coluna. Claro que sim. Por isso é que é importante fazermos uma avaliação de movimento, para percebermos em que estado é que a pessoa está, não é? E a partir daí desenhar um programa, não é? Um programa de treino que envolva o desenvolvimento progressivo, não é? E sustentado daquela pessoa. E obviamente que há pessoas com imensas limitações. Mesmo pessoas que possam aparentemente não ter dores ou algum tipo de patologia identificado, aquilo que nós observamos é que muitas pessoas não são capazes de fazer os movimentos adequadamente. E então tem que haver sempre uma abordagem baseada no movimento, no sentido de a pessoa poder melhorar progressivamente e a partir daí depois haver um trabalho de desenvolvimento das qualidades físicas. Força, resistência, agilidade, potência, mobilidade, porque todas essas funções, todas essas qualidades físicas são necessárias para qualquer ser humano. Okay? Eu costumo dizer que todos nós somos atletas. Todos nós somos atletas, ou pelo menos temos esse potencial. Porque estas qualidades físicas que eu acabei de referir fazem falta a qualquer um de nós. Todas as tarefas da atividade da vida diária, seja sentar de uma cadeira, levantar de uma cadeira, andar, caminhar, carregar as compras do supermercado, levantar objetos do chão, brincar com os filhos, envolvem alguma componente ao nível das qualidades físicas. Em maior ou menor grau, não é? E nesse sentido é fundamental que as pessoas tenham esse treino, porque senão mais tarde sofrem as consequências. Pedro, agora, dependendo da idade, suponhamos que uma pessoa de determinada idade resolva dar uma volta na sua vida e diga, não, eu a partir de agora vou começar a treinar. Como é que funciona uma pessoa que vai, suponhamos, aos 50 e tal anos, iniciar esse processo? Há um processo de superação do que já cometeu de erros atrás? Ela pode superar isso tudo e dar a volta e conseguir ter resultados à frente? Eu gostava de dizer que sim. Eu gostava de dizer que sim, mas cada caso é um caso, como é óbvio. Pode haver casos que consigamos efetivamente reverter a situação e melhorar bastante a situação. E eu tive casos desses, pessoas que quase não conseguiam andar e depois melhoraram imenso e até deixaram de ter dores. Lembro-me do exemplo da minha mãe, por exemplo. A minha mãe começou a treinar apenas com 57 anos. Nunca tinha feito nada deste género. E a minha mãe teve vários problemas de saúde. Fibromialgia, foi operada à coluna, foi operada aos rins. Porquê? Porque também teve um trabalho altamente desgastante ao longo da sua vida. Ela foi enfermeira, fazia muitos turnos, muitas noites. A alimentação provavelmente não era mais adequada. E depois começam a surgir os problemas. E obviamente que iniciou o processo de treino e provavelmente hoje em dia, já tem 64 anos, está na melhor forma da sua vida. Aquilo que eu posso dizer é que todas as pessoas, seja qual for a condição, se tiverem a motivação para tal,
conseguem melhorar a sua função. Agora, o nível ou o grau a que conseguem melhorar a sua função vai depender, obviamente, da situação em que ela está. Okay? Mas aquilo que eu posso dizer é que, e pela minha observação, portanto, na prática, no terreno, e pelo meu trabalho, é que pessoas altamente descondicionadas e com problemas graves conseguem melhorar bastante. E apresentei alguns exemplos no congresso. Apresentou alguns vídeos, alguns exemplos, e gostaria que deixasse aqui para os ouvintes que queiram assistir os vídeos, porque eu tive a oportunidade de ver, não é? Mas os ouvintes, como não tiveram essa oportunidade, indique quais são os vídeos para que eles possam ir no YouTube e assistir também, porque é importante, faz uma diferença nós vermos o resultado na pessoa ou do que só ouvir, não é? Precisamente. Faz muita diferença, para mim fez. Portanto, nós temos um vídeo de testemunhos da Ana Marquilhas, que é uma pessoa que chegou que tinha vários problemas sem uma clavícula. Ana Marquilhas. O Luís Piteira, um caso de uma hérnia discal, que fui ao médico na altura, que o médico lhe disse nunca mais pode levantar pesos, nunca mais vai poder fazer a sua vida normal. E entretanto ele começou a fazer a sua vida normal e melhorou imenso a sua situação também. Era dos tais casos que... E levanta peso. E levanta mais de 100 kg, em segurança e sem qualquer problema. E temos o caso da minha mãe, Águeda Correia, que também, com essas condições que eu já descrevi anteriormente, que melhorou imenso e que conseguiu superar. Está em melhor forma, sim. Eu vou fechar aqui a entrevista com o Dr. Pedro com uma frase vossa, não é? Eu acho que existem duas chaves para o sucesso. Uma delas é aparecer e a outra é continuar. Então, essa frase não é minha, é de um treinador que é uma referência para mas mim, que está lá, não é? Dan no John. Sim. No seu site. E essa frase, ela significa para o Pedro especificamente, porque colocou-a é porque tem um significado muito profundo, não é? Tem, porque a maior parte, ou muitas pessoas, têm sempre aquele impulso de começar algo novo, não é? Só que esse impulso, infelizmente, na maior parte das pessoas demora pouco tempo. Essa motivação demora pouco tempo. E daí, eu achar que uma característica importante que as pessoas devem ter ao longo das suas vidas para poderem superar os obstáculos é a consistência e a resiliência. E faz sentido que a chave para o sucesso, uma delas, seja continuar. Porque se não houver consistência, eu dificilmente vou obter bons resultados. E a motivação é algo que nós temos que trabalhar diariamente. Também é treino, a motivação. Portanto, não interessa só motivar-me para está a chegar o verão, está a chegar o bom tempo, para me pôr em forma. Não é isso que estamos a falar. Se estamos a falar de saúde, e se as pessoas realmente se interessam genuinamente pela melhoria da sua saúde, têm que pensar nisto para fazer todos os dias. Da mesma forma que lavam os dentes, da mesma forma que lavam louça, tomam banho. Portanto, é algo fundamental para o nosso organismo. E se nos privarmos desse estímulo, vai haver consequências. Porque, como eu referi, o exercício físico não vai afetar apenas o nosso sistema musculoesquelético, mas vai afetar todos os órgãos e sistemas do corpo humano. E a evidência é cada vez mais clara. Agradecemos aqui a presença do Dr. Pedro Correia, aqui no nosso programa Ciência e Saúde. Muito obrigada pela participação. Obrigado eu pelo convite. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde com Rosânia Fernandes.